Muito bem, agora vamos acionar o botão da fofoca. Boa. Botão da fofoca, fofoca boa do Faustão, que está de coração novo, que passou pela cirurgia e, enfim, está tudo bem com o Faustão. Lógico que tem um período de adaptação, agora, mas né? a cirurgia... É tudo muito delicado quando a gente fala correu de transplante, né? Mas correu, foi um sucesso. Meia hora de cirurgia, ou seja, uma cirurgia, um procedimento relativamente rápido, né? Não, Vasti, foram 2h30, 2 horas 2 horas e meia, 2 horas né? e meia. É verdade, meia hora é muito, não dá tempo de nem 2 abrir horas uma e pessoa. meia. Mas, Verdade. enfim, o procedimento correu bem, mas o que está chamando a atenção foi que as pessoas meio que geraram uma dúvida muito grande. Por que foi tão rápido a forma com que apareceu este coração disponível para o Faustão? Enfim, essa foi a grande dúvida que todo mundo ficou na internet. Eu vou dar minha opinião logo de cara, para depois não ter que ficar falando mais meia hora. Vai, fica à vontade. Que eu acho o seguinte, a gente tá falando da vida de alguém que foi salvo. Em primeiro lugar, a gente precisa ter muito respeito por isso. Sim. E de Né? alguém que partiu também. E de alguém que partiu também. E que autorizou a doação de órgãos. Aham. E que é algo muito sério, que salva muitas vidas. Quando alguém decide doar os órgãos, salva muitas vidas. E é algo que a gente tem filas enormes, exatamente porque as pessoas têm muitas dúvidas e questionamentos sobre a forma como isso é feito. E toda vez que a gente fala com irresponsabilidade sobre esse tema, a gente lança ainda mais descrédito sobre algo que merece uma importância muito grande, porque salva vidas. E é tão estruturado, né? E é tão estruturado, exatamente. Então, não dá para ser leviano de simplesmente ir na internet falar, ai, foi rápido demais. Ai, eu acho que foi muito rápido demais, deve ter pagado. A gente não pode ser leviano dessa maneira, porque é um assunto muito sério e que precisa ser tratado com muita seriedade. Se alguém realmente tem alguma dúvida sobre como isso foi feito, precisa estudar, investigar, se informar, ir atrás dos órgãos competentes e não ficar lançando esse tipo de coisa na internet, porque isso faz muito mal para a sociedade como um todo, que já tem uma cultura que é extremamente negativa em relação ao transplante de órgãos. Não, e além de ser um desserviço a uma organização muito bem estruturada que o SUS, né, faz. Então, realmente, eu vi uma postagem de um especialista falando que, na verdade, quando se diz fila, deveria ser um nome diferente, porque, na verdade, não é uma fila indiana em que os pacientes esperam ali aleatoriamente. É porque isso muda constantemente de acordo com o órgão que tem lá para ser oferecido e com a compatibilidade daquilo em relação às pessoas que estão ali aguardando por um transplante. Características do doador, para quem vai receber, então tem vários fatores, né? Enfim, para deixar isso um pouco mais claro, o médico Maxwell Ribeiro falou sobre a questão desta fila de espera da doação de órgãos. Vamos ver. Olá, pessoal. Este domingo, o apresentador Faustão foi submetido a um transplante de coração. E muito se falou na internet com relação à velocidade desse transplante e das prioridades do apresentador na lista de espera. Com relação à velocidade, segundo a própria Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, cerca de 30% dos pacientes que aguardam um coração no Brasil são transplantados nos primeiros 30 dias de lista, sendo que 85% são transplantados em, no máximo, 1 ano aguardando por um coração. Com relação às prioridades, como a gente já comentou, a gravidade do caso coloca o paciente nas primeiras posições e, além disso, nós temos as chamadas situações especiais que são regulamentadas por lei que priorizam os pacientes, como no caso do coração, a necessidade de uso de medicações e até mesmo de máquinas para manter a vida do paciente. Vale lembrar que o manejo da lista é feito pelo Sistema Nacional de Transplantes de maneira muito técnica e transparente, de maneira que nenhum paciente ele é favorecido por qualquer situação que não seja essencialmente clínica e que tudo isso é muito bem regulamentado através de portarias e, portanto, de lei. Doe órgãos e salve vidas. Essa mensagem é muito importante. Exatamente. Ou seja, resumindo, é de uma forma muito democrática. No fim das contas, o dinheiro não tem esse peso, é puramente técnico. Bom, o filho do Faustão também saiu em defesa do pai, claro, nas redes sociais, e fez a sua postagem para falar a respeito desse caso, né, Vasti? Exatamente. Ele repostou
Inclusive foi esse moço que ele repostou que eu li a respeito, é verdade. Tá, pois é. E ele repostou uma mensagem primeiro ali do Enzo Celulari, que saiu em defesa também do Fausto e entrou nessa polêmica na internet, porque nem todo mundo também entrou nessa polêmica. Seguimos em oração pela rápida recuperação do nosso querido Fausto após a realização do transplante bem-sucedido. E 2, informe-se antes de julgar. Isso é muito importante, Sim. Informação é muito importante. E o Pedro Carvalho aí, que comentou, né, a frase do Enzo Celulari, a inclusão do Faustão na lista de transplantes do SUS está gerando muitas dúvidas e comentários equivocados. Seguem algumas informações, posso dar após mais de 10 anos trabalhando diretamente nessa área. O Brasil tem o maior sistema de transplante do mundo, todo no SUS. Pois O bem. SUS não avalia se é público ou particular. Né? Se quem precisa do transplante está internado na rede pública, se está internado na rede particular. Esse não é um critério para doação de órgãos. Inclusive, quem quiser olhar um pouquinho também, se quiser olhar no Instagram e seguir esse o Pedro Carvalho, ele explica bonitinho como que é o processo. Passo a passo. Muito esclarecedor mesmo. Talvez seja importante para lançar luz sobre esse assunto e abrir a mente de muitas pessoas para a necessidade de deixar isso registrado, claro, o desejo de ser um doador assunto de novo órgãos, também, se assim for o Vassi. desejo. A questão de um transplante de coração não era uma forma tão exposta, assim, uma figura tão importante que precisasse. Então, agora que chegou essa exposição toda e surgiu essa dúvida, espero que seja só a dúvida e não uma coisa leviana, um julgamento. Né? Então, que essa dúvida seja sanada. É hora, então, realmente da gente ficar por dentro, porque, infelizmente, não é algo que a gente fala cotidianamente, a não ser sobre a questão da doação de órgão. Embora esteja acontecendo com uma boa frequência, mas não tem a visibilidade como teve o transplante do Faustão. Então, o Ministério da Saúde mesmo publicou uma nota falando sobre a quantidade de transplantes que foram feitos nos últimos dias. De acordo com a pasta, entre os dias 19 e 26 de agosto, 11 pessoas passaram por transplantes de coração no país, sendo que 7 foram em São Paulo, que é o estado que concentra o maior número de transplantes do Brasil. Em relação ao apresentador, a Secretaria de Saúde destacou que o Faustão se adequava nos quesitos de prioridade para ser transplantado em razão de seu estado muito grave. Ele recebeu um coração após constatada a compatibilidade necessária para o procedimento, assim como os outros 7 transplantados que foram receberam o órgão nesse período. E aí eles falam, né, sobre isso, da lista ser a mesma e tal, e que a ordem de preferência obedece a critérios técnicos em que tipagem sanguínea, compatibilidade de peso e altura, compatibilidade genética e critérios de gravidade distintos para cada órgão determinam a ordem de pacientes a serem transplantados. E só existe uma fila real, assim, igual a gente estava falando aqui, né, uma fila indiana, quando os critérios técnicos são semelhantes. Aí a ordem cronológica de cadastro, ou seja, a ordem de chegada, funciona como critério de desempate. Quando as características são iguais. Um coração que serve perfeitamente para 2 pessoas. Então, o primeiro que entrou na fila vai ser o preferencial. Falar, exatamente. A Central de Transplantes do Estado de São Paulo explicou que o Faustão ocupava o 2º lugar na fila de espera por um coração. A seleção gerada para a oferta do coração desse receptor através do Sistema Informatizado de Gerenciamento do Sistema Estadual de Transplantes trouxe 12 pacientes que atendiam aos requisitos. Destes 12 pacientes, 4 estavam priorizados, sendo que o paciente ocupava a 2ª posição nessa seleção. Dos 4. Dos 4, exatamente. E aí, ainda de acordo com a Central de Transplantes, a equipe transplantadora do paciente que ocupava a 1ª posição decidiu pela recusa do órgão. Enfim, alguma situação impossibilitou que esse paciente que ocupava o 1º lugar na fila recebesse. Pode ser uma condição do paciente, pode ser uma condição do hospital. Distância. Uma distância. Então, a recusa do 1º paciente, dessa forma, a oferta seguiu para o 2º paciente, que era o Fausto Silva, e ele encontrava-se em condições de ser operado, equipe médica
tinha tudo a favor e por isso Sim. o transplante pôde acontecer tão rapidamente. Bom, a família, todos praticamente da família falaram a respeito, inclusive a esposa do Faustão publicou agora uma carta aberta falando sobre o transplante do marido. Exatamente. Ela vai falar um pouquinho sobre todo esse período que eles viveram, uma angústia muitas vezes silenciosa. Ontem foi um domingo abençoado para a nossa família. Desde o primeiro dia de internação de emergência, já sabíamos da necessidade do transplante. Depois dos exames do painel de anticorpos e outros detalhes médicos, Fausto foi incluído na lista no dia 8 de agosto de 2023. Nos mantivemos em silêncio, como é característico da família, até que a internação se tornou pública. A princípio, achamos que preservar o quadro clínico e a necessidade do transplante seria a melhor opção. Mais uma vez, as coisas tomaram outro rumo e o transplante foi anunciado por uma rádio. Com toda a transparência que nos é característica, confirmamos a notícia. A partir deste momento, recebemos inúmeras mensagens de amor e afeto de amigos, familiares e da população brasileira que tem em si a empatia como um de seus valores, além de diversas mensagens de incentivo de pessoas transplantadas. E aí ela segue. Tem a próxima parte da carta aí? Eu tenho aqui. Tem, apareceu. Com essas mensagens, resolvemos criar a página Faustão do Meu Coração nas redes sociais para que mais pessoas que estão nessa espera pudessem sentir a positividade de quem já passou por um transplante. E essa página vai perdurar para que o incentivo e a conscientização não parem. Gostaria de agradecer imensamente aos médicos, a equipe de captação comandada pelo Dr. Carlos Imberg, a força-tarefa da Polícia do Estado de São Paulo, a equipe de cardiologistas do Dr. Fernando Bacal e a equipe de transplante do Dr. Fábio Gaiotto. Quero fazer uma homenagem especial à equipe de enfermagem. Somente quem acompanha esse magnífico trabalho do pré e pós-operatório de um transplante sabe o quanto eles fazem um trabalho espetacular e admirável. E ela vai aí agradecendo a toda a equipe, né? Agradeço a Deus por permitir que todo o processo acontecesse e a todas as orações de todas as religiões desse país que recebi em forma de afeto e fé. E finalmente agradecer a essa família abençoada que em um momento de dor e sofrimento disse sim, a família de quem doou os órgãos, né? E permitiu que não só o Fausto pudesse ter mais tempo ao lado dos filhos, como tantos outros receptores que hoje estão comemorando essa superação. Fiquei muito feliz em saber que aqui, nesse mesmo hospital, uma pessoa, através do SUS, também recebeu desse mesmo receptor outro órgão e sua segunda chance de vida. Legal. Fausto sempre falou sobre a importância da doação de órgãos em seu programa, tanto na Globo como na Band. Agora, além de divulgar, essa passa a ser também uma missão de vida. Um abraço a todos e muito obrigada. Essa missão até já tem um nome, né? O Faustão no Meu Coração. É uma forma realmente que eles acharam muito interessante para conscientizar e esclarecer também as pessoas sobre o transplante e doação também de órgãos. Muito bem, notícia boa. Muito feliz pelo Faustão. Total.